Boa noite, meu amigo. Estamos chegando para mais um programa Homens do Caminho, da Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. Graças a Deus estamos aqui bem, com saúde, com a graça de Deus, e eu espero que você também esteja bem, com saúde, com a graça de Deus sobre a sua vida. E se porventura você estiver passando alguma luta, alguma dificuldade, que Deus te abençoe, que Deus possa entrar com providência na sua vida e com graça sobre tudo aquilo que se refere a você. Em nome de Jesus, eu quero que Deus te abençoe, em nome do Senhor. Dou boas-vindas, então, a todos e especialmente a você, que é a primeira vez que está nos assistindo. Somos este ministério de homens da Ramo Novo e já temos este programa há bastante tempo e eu quero... o único desejo do nosso coração aqui é falar da palavra, não ser mais um na internet, mas ser uma voz que proclama a palavra do Senhor. E eu quero que você se envolva, quero que você ouça a mensagem, quero que você interaja conosco, deixando aí o seu comentário, por favor, isso é muito importante. Nem que seja um olá, ô pastor, tudo bem, como é que está? Isso é importante, né? E a plataforma entende que quando nós fazemos um comentário, deixamos um curtir, né, compartilhamos o vídeo, a plataforma entende que este vídeo é relevante. Então, isso é importante para que outras pessoas recebam também este conteúdo, em nome de Jesus. Não queremos divulgar a nossa pessoa, mas a palavra de Deus. E eu quero então dar essas boas-vindas a você, em nome de Jesus. Deixa então, por favor, estas coisas para que a gente possa prosseguir caminhando e falando das coisas de Deus. Então, meu querido, eu quero, nesta noite de hoje, até pedir desculpas a você, porque ontem, né, na segunda-feira, o programa vai ao ar toda segunda, e ontem eu estava viajando, né, com o pastor Paulo Barbosa, nós estávamos em viagem para Paracatu, em Minas Gerais, são quase 900 quilômetros de distância, e nós voltamos de um renovo de pastores, onde nós estivemos caminhando com aquele grupo de homens por com quase 3 anos, né? E indo lá periodicamente para ministrar a vida deles. E também ontem foi o último encontro de renovo deste ano de 2025. Então, nós voltamos de viagem ontem, cheguei muito tarde e acabou não conseguindo gravar o vídeo e eu acabo por deixar para hoje. Então, hoje lá o programa desta semana. Meu irmão, meu querido, eu quero falar um pouco com você nesta noite sobre a pessoa de Cristo na nossa vida. E eu quero basear este texto, esta palavra de hoje, no texto de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Ele diz o seguinte: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Há uma outra maneira, outra versão da palavra de Deus que diz assim: de sorte que haja em vós, no versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Meu querido amigo, eu quero falar um pouco com você sobre esta expressão.
tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E falando um pouco sobre esta temática, né, nós podemos então chegar à conclusão que é possível nós imitarmos a Jesus, sermos semelhantes a Ele. Por que eu digo isso, querido? Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão cada vez mais se degradando na sua moral. Nós temos um mundo onde as pessoas estão dando mais importância a animais, né? Você pode observar que o número de pet shops, por exemplo, cresceu assustadoramente. Cresceu também algo que você vê assim todos os dias, a todo momento, de pessoas chamando o seu cachorrinho de meu filhinho, né? Filhinho daqui, mamãe daqui, papai dali. Existe agora até a expressão pai e mãe de pet. Eu amo animais, eu gosto demais. Eu tenho 3 cachorros. Tem um que está com a minha filha, né? E ela casou-se, foi, levou o cachorrinho, foi com ela. E tenho mais 2 na minha casa. Uma está ceguinha, né? Está no declínio da sua vida, e a gente está aqui cuidando bem dela. E agora arrumei um filhote. Nada contra. Aliás, tudo a favor. Eu amo animais. Eu tenho, assim, quando eu viajo, eu fico com saudade dos meus bichinhos. Mas nós temos observado que as pessoas têm se apegado aos animais de uma maneira até exagerada. Você já percebeu nos shopping centers como que as pessoas agora estão tratando seus animais? Né? Os restaurantes agora abriram um espaço pet para que as pessoas levem os seus animais nos restaurantes, levem os seus cachorros no shopping. E aí, não pouca frequência, você vê pessoas empurrando carrinhos de bebê, empurrando seus cachorrinhos, colocando dentro, colocando fitinha, aquela coisa toda, aquelas coisas, né? Não tem, para mim, não faz diferença nenhuma. Mas meus cachorros ficam em casa. Não fico levando o cachorro para o shopping, em lugar nenhum. Mas isso nos mostra que a raça humana, o ser humano, está se distanciando de si mesmo. O desamor, a falta de afeição humana, de relações humanas, de afetividade humana, está ficando degradada. E o ser humano está olhando um para o outro com desconfiança. O ser humano olha um para o outro com olhares de distância. Quero distância. Porque as pessoas estão se tornando cada vez mais brutas e animalescas, né? De uma maneira selvagem, às vezes até. Você observa no trânsito como as pessoas andam estressadas e xingando, falando besteiras e palavrão. Ninguém tem paciência com ninguém. Né? Não poucas vezes, quero dizer, você vê violência no trânsito, violência nos estádios de futebol, violência nas ruas. As pessoas estão intolerantes. Enfim, uma série de coisas que nós observamos e que o mundo está caminhando dessa forma. Eu lembro que na casa do meu avô, pastor Valentim Gasoli, ele tinha lá, ele com minha vovó, tinha um quadro, e esse quadro ele era chamado Os Dois Caminhos. E havia o caminho da direita, o caminho que era o caminho apertado, o caminho estreito, que conduzia à salvação. Era um caminho cheio de pedras, cheio de dificuldades, mas era o caminho que conduzia ao céu, à glória de Deus. E havia aquele caminho da esquerda que era o caminho largo, a Bíblia falava do caminho largo, e era onde tudo era mais fácil, onde havia orgia, onde havia prazeres mundanos e coisas deste mundo, e libertinagens, e uma vida largada de qualquer jeito, cada um vivia do seu jeito. E era o que a Bíblia fala sobre esta situação do homem, lá em Isaías 53, o homem perdido, como uma ovelha sem pastor, sendo conduzida por si mesmo e caminhando para o abismo.
E no final deste quadro, com as passagens bíblicas, cada uma delas mostrando as situações de vida do homem, no final deste quadro havia o inferno. Eu quis trazer a você essa analogia para mostrar que nós, homens, somos essas pessoas que Deus colocou na Terra com um propósito e uma missão. E a Bíblia nos fala para nós não sermos como os que estão andando por aí sem Cristo. Então nós temos esse texto que o apóstolo Paulo fala à igreja de Filipos, e ele diz: se por estarmos em Cristo, você está em Cristo? Pare agora um pouco e pense. Você está em Cristo? Cristo está em você? Você já recebeu o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida? Aliás, como o seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida? Senhor com S maiúsculo. E olha, eu quero dizer para você que não há outro Senhor ou outra senhora. Não existe senhores ou senhoras. Existe um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que Ele é a porta. Ele diz de si mesmo: eu sou a porta. Eu sou a porta. Artigo definido, singular. Eu sou a porta. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Paulo está dizendo aqui: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Ele diz assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e um só Espírito, uma só atitude. Não fazendo nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas considerando os outros assim superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos outros. Aí ele fala no versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Quando Jesus veio a esta terra como homem, a Bíblia diz aqui que ele esvaziou-se de si mesmo. E essa expressão, esvaziar-se de si mesmo, ele diz que Jesus tomou a forma de homem. Né? Ele não deixou de ser Deus. A Bíblia fala que Jesus ele foi 100% homem e 100% Deus. Ele experimentou todas as agruras de um homem, todas as necessidades de um homem comum. Ele enfrentou todas as dificuldades, todas as dores. Aliás, em Isaías capítulo 53 diz que ele era um homem de dores. Um homem de dores. Um homem o qual os outros, ao olharem para ele, o desprezavam. Jesus Cristo, ele foi tudo aquilo que Deus, o Pai, desejava para que o homem hoje, eu e você, fôssemos resgatados. Resgatados por Cristo para vivermos uma vida em santidade e uma vida que espelhe a glória de Deus e que viva na sua presença e que depois disso tudo nós sejamos, então, entremos na glória do Senhor e vivamos com Ele eternamente. Então eu quero que você entenda, meu querido amigo, hoje, que nós temos uma missão diante de Deus para que nós possamos ter, da mesma maneira que Jesus teve nesta terra, tenhamos também a mesma atitude, o mesmo pensamento, a mesma vida. Possamos andar com Ele e andar nele. E Ele ande em nós. Não somente ande conosco, mas ande em nós. Essa é a grande diferença. Muita gente diz: eu tenho Jesus, eu ando com Deus, eu ando, leio minha Bíblia, eu faço as minhas orações. Mas não está em Cristo. E Cristo não está na pessoa. Há uma diferença muito grande de Jesus andar ao meu lado e Jesus andar na minha vida, dentro de mim. E eu estar em Cristo
e eu viver a vida em Cristo. O apóstolo Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, meu querido, eu quero, nesta noite de terça-feira, fazer um convite a você e um desafio a você. Eu desafio você a fazer uma introspecção na sua alma, no seu espírito. E que você pense sobre a sua vida, como você está com relação ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor, com S maiúsculo, o Senhor da sua vida. Ele é o seu dono. Ele é o seu único e suficiente Salvador e Senhor. Você está imitando Jesus, você quer ser um homem semelhante a Jesus Cristo. Você quer ser este homem que espelha a glória de Deus. Você deseja ser este homem que, por onde você passa, as pessoas olhem para você e digam: o que há de diferente na sua vida? Você é um homem comum, como qualquer um outro. Aliás, nós somos homens comuns e também somos afeitos ao pecado. Eu quero que você saiba disso. Nós não deixamos de pecar. Porém, a palavra de Deus nos diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9, para nós não pecarmos. Porém, se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Ou seja, há uma provisão de Deus para que os nossos pecados sejam cobertos pelo sangue de Jesus. Não por religião, não por um ato religioso, não por fazermos parte de uma igreja, de uma comunidade, mas por estarmos em Cristo Jesus. E é isso que eu quero, nesta noite de hoje, aprofundar com você e pedir a você, em nome de Jesus, que você observe a palavra de Deus e que você entenda o que é que Jesus fez pela sua vida para que você pudesse hoje ter uma nova atitude em Cristo e ser encontrado desta forma, parecido, semelhante e imitando a Jesus. Eu quero apenas neste momento concluir esta palavra dizendo que olha o que Jesus fez para que nós pudéssemos ter esta condição de vida. Versículo 7 diz: mas Jesus, falando de Jesus, ele aniquilou-se a si mesmo, né? No versículo, na outra versão diz que ele esvaziou-se de si mesmo, tomando forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, meu amigo, esta é a condição da qual Jesus está falando. Ele fez isso por nós. Por isso, todo esforço humano é vão. Todo esforço humano não vale nada se nós não estivermos em Cristo. É claro, nós temos a nossa parte, nós temos que fazer a nossa parte como aquilo que a Bíblia diz: entregue-se a Cristo, entregue-se à ação do Espírito Santo para que Ele faça esta obra em você e você ande dessa forma. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, nós cumpriremos, andaremos e cumpriremos aquilo que o Senhor fala para nós nesta carta. Quando Jesus foi encontrado desta forma, esvaziando-se de si mesmo e sendo obediente, olha só o que o apóstolo Paulo escreveu, o que Deus colocou no seu coração. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Em outra versão diz que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, todo. Amém? E eu quero que você hoje, nesta noite de hoje, receba esta palavra e
e analise aí no seu coração. Reflita aí na sua alma. Como é que você está hoje? Jesus é o Senhor da sua vida? Ele é aquele que domina o teu ser, que controla a tua vida, que dirige e guia a sua vida? Eu quero deixar então essa mensagem com você. E quero dizer que no final de tudo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Deus abençoe você. Nós vamos ouvir então um louvor, uma música, e nós já voltamos para encerrarmos este programa de hoje, em nome de Jesus. Um forte abraço. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade.
muitas vozes declaramos: seu nome é Muito bem, meu amigo. Voltamos então, depois deste louvor, depois desta música. Louva a Deus porque o Senhor também conduz aos seus servos a escreverem letras e músicas maravilhosas que exaltam e glorificam o nome do nosso Deus. Eu quero louvar ao Senhor por isso. E agora quero orar com você, nos despedindo para mais uma semana de trabalho, de luta, de vida em Cristo. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer por este tempo, por este momento, pela graça do Senhor em nossas vidas. E eu quero te pedir que o Senhor abençoe este homem que está nos assistindo, abençoe a sua vida, a sua família, todos aqueles que o cercam, todos aqueles que convivem com ele. Tudo, ó Deus, em sua vida seja abençoado pelo Senhor, guardado pelo Senhor. E eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor fale ao coração deste homem nesses dias e manifeste a tua graça, a tua glória, em nome de Jesus. Nós te pedimos que o Senhor nos dê uma semana poderosa, uma semana cheia do teu poder, cheia da tua graça, cheia da tua misericórdia, para que possamos, ó Deus, enfim, concluir os nossos dias, ó Deus, com êxito, com bênçãos, com a tua presença. Nós oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, eu me despeço de você agora, para que você tenha uma semana aí, como disse na oração, uma semana poderosa em nome de Jesus. Até segunda-feira que vem, estaremos aqui novamente. E eu peço que você então divulgue esse vídeo, mande para quantas pessoas você desejar, deixa aí sua curtida, inscreva-se no canal e deixa aí o seu comentário, tá bom? Deus abençoe você, eu sou muito grato a você pela sua participação. Eu amo você em Cristo Jesus. Deus te abençoe, uma ótima semana.